sangue. Amém? Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Algumas versões dizem: saiu virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Queridos, assim, algumas coisas Deus me chamou a atenção nesse texto. Primeiro, assim, a realidade dessa mulher. Já começa por ela ser mulher, amém? Naquela época as mulheres, elas não tinham o mesmo valor do que os homens para a sociedade. E para os judeus, a mulher, quando ela estava na fase menstrual dela, ela era considerada impura. Então eles tinham todo um ritual que nos dias que a mulher tivesse com a questão de sangue, ela ficava isolada, ela não podia tocar nem ninguém, nem nada, em coisa nenhuma, porque tudo que ela tocasse era considerado impuro. Ela também era considerada nesses dias impura. Não sei quantos já ouviram falar disso. E aqui a Bíblia fala que essa mulher tinha 12 anos que ela estava sangrando. 12 anos que ela tinha uma hemorragia. Então eu fiquei imaginando essa mulher, a realidade que ela vivia. Essa mulher ficou 12 anos excluída da sociedade. 12 anos rejeitada pela sociedade. 12 anos sendo acusada de ser impura. Eu não sei quais os tipos de acusação, mas talvez apontavam o dedo para ela para falar que ela era pecadora, que tinha pecado oculto, pecado que não foi confessado. Enfim, eu não sei todo tipo de humilhação que ela passava. Mas a gente dá a entender que essa mulher, ela vivia uma realidade bem difícil. Outra coisa que a gente imagina, deixa eu esperar o irmão, imagina, é que, pelo que a Bíblia relata, não dá a entender a idade dela, mas dá a entender que ela era uma mulher que tinha posses, porque fala que ela tinha gastado tudo com médicos, ela não tinha condições de pagar médicos, certo? Não dá para saber qual é a idade dela, Eu fiquei imagina uma menina, 12, 13 anos, quando entra na fase, a primeira menstruação normalmente é por essa idade, 12, 13, 14 anos. Eu não sei se foi já na primeira vez que essa menina ficou menstruada, que ela teve esse problema e que nunca mais ela ficou esses 12 anos. Eu não sei se ela era casada e depois de uma certa idade aconteceu isso. Eu fico imaginando uma menina nessa fase da adolescência. Eles tinham todo um ritual de isolamento, de purificação. Essa menina, ela vai para aquele ritual e ela não sai mais. Ela não pode mais voltar para o convívio dela, para o contexto de vida normal dela. Não sei se foi assim. Mas ali Deus moveu o meu coração na questão da cura dessa mulher, muito mais do que o físico dela. Ela não estava só ferida no físico com a hemorragia, ela estava ferida na alma também. O problema físico dela
dela de rejeição, de desprezo, de vergonha, de humilhação, depois de falência, né? E aí a gente vai vendo os detalhes desse texto, porque eu também fiquei imaginando uma pessoa com tantos anos de hemorragia. Eu acredito que ela devia estar fraca, né? Talvez com anemia. É impossível uma pessoa ter hemorragia direto por 12 anos e ter uma saúde normal. Só que o que me chama a atenção é a atitude dessa mulher. Porque mesmo ela sabendo que ela não podia tocar em ninguém, e isso também me chama a atenção de que a Bíblia fala assim, que ela veio por trás de Jesus e tocou na orla das vestes dele. E quando eu li isso, o Espírito Santo me chamou a atenção e eu fui buscar saber. Porque, meu Deus, por que tocou na orla? Imagina, Jesus vai na tua frente, já que você vai para buscar o teu milagre ali no caso do texto, né? Você toca na orla da roupa dele, por que você não tocou nele, né? Deus me chamou essa atenção e eu fui buscar saber. E aí a gente vê mais um detalhe desse texto, dá a entender que essa mulher, ela não era uma ignorante dos mandamentos. Ela não era uma mulher leiga. Ela tinha entendimento. Abra a tua Bíblia lá em Números, capítulo 15. No versículo 37. Amém? Fala assim: diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, assim, tremendo, porque ela tocou na orla da roupa de Jesus, ela sabia o que ela estava fazendo. Porque eles tinham esse costume, os judeus. Eles colocavam como cordões nos barrados das vestes, para que toda vez que eles olhassem, eles se lembrassem dos mandamentos que o Senhor deu para Moisés. Eles se lembrassem que eles tinham que cumprir, e daquela maneira, cumprindo os mandamentos, eles eram santos diante de Deus. Então ela teve um ato ali consciente do que ela estava fazendo. E aí o que me chama a atenção é a coragem dessa mulher. Porque também, se ela era conhecedora dos mandamentos, lá em Levíticos, fala que uma mulher, nesse período, que ela era considerada impura, ela era proibida de tocar alguém. Muito menos uma mulher tocar um homem. Muito menos uma mulher entrar no meio de uma multidão e tocar aquele que todo mundo estava lá buscando milagre, apertando para querer estar perto, e ela atravessar no meio dessa multidão e tocar ele, sabendo que ela não podia fazer aquilo. Eu não sei qual que era o castigo que ela ia receber, mas talvez até ela fosse morta por quebrar uma lei. E certo, ela foi se esbarrando em todo mundo, e todo mundo foi ficando apavorado, se tornando impuro. Porque 12 anos, com certeza, naquele lugar ali onde ela vivia, a história dela era conhecida. Amém, queridos? Então, o que me chamou a atenção, uma das coisas que me chamou a atenção, é que ela era fraca pela enfermidade, mas ela não era covarde. E ele, Deus ministrou o meu coração. Porque a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. Aquela mulher, ela teve coragem de não se preocupar com a reputação dela, de
saber, ela foi, ela atravessou a multidão e ela tocou na orla das vestes de Jesus. Ela era uma mulher corajosa. Dá a entender que ela não era uma mulher passiva, que aceitou a hemorragia e deitou lá e falou: vou esperar morrer. Deus não me cura mesmo, então eu já perdi tudo que eu tenho. Talvez nessa altura não tinha mais marido, não sei nem se chegou a casar, né? Mas já estou isolada, já estou fazendo, eu vou morrer com essa enfermidade. Não, falar que ela foi atrás dos médicos, ela tentou nos meios naturais, ela usou daquilo que ela tinha. E mesmo 12 anos, depois de estar fraca, ela não desistiu. E aqui fala, voltando lá em Lucas, ela ouviu falar, né? Por isso que eu pedi para o Ed tirar essa música, né? Mas ouvi que existe alguém que me ama. Ela ouviu falar desse Jesus, né? E ela teve essa coragem de enfrentar todas as dificuldades dela. Mas tem um detalhe muito importante nessa questão dela ter tocado na orla. Porque no livro de Malaquias, no capítulo 2, fala que para aqueles que temem a Deus, o sol da justiça se levantaria e traria cura para os filhos de Israel. O sol da justiça era o Messias. O povo de Israel esperava o Messias que traria cura, traria salvação. Então essa mulher, ela teve uma revelação da pessoa de Jesus como Cristo. E por isso que ela tocou na orla da roupa dele. Porque ela sabia, ele é o sol da justiça. Eu não estou indo atrás do milagre, eu estou indo tocar na orla do sol da justiça, do Cristo, do Messias, que veio para me salvar, não só para me curar. E se você prestar atenção, Jesus fala: filha, vai, a tua fé te salvou. Jesus não fala: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Aquela mulher, ela reconheceu que Jesus era o Cristo. E foi por isso que ela falou: eu vou tocar no Cristo. Isso é uma coisa para a gente prestar muita atenção aqui. Queridos, eu tenho visto muitas pessoas, a multidão, né? A multidão vai atrás do milagre só, amém? Não interessa quem é que dá o milagre, eu quero um milagre. E nós sabemos que não é só Jesus que cura. Tem muita gente que vai fazer cirurgia nos centros espíritas, muita gente que faz oferendas para as entidades para receber cura, a gente sabe disso. E o diabo cura também, né? Mas o único que tem poder para salvar é Jesus. Jesus disse: a tua fé te salvou, filha. A cura no físico dela foi uma consequência dela ter tido a revelação de quem Jesus era. A cura da hemorragia dela foi uma consequência dela romper com as limitações dela, com as dificuldades dela e querer se relacionar com Cristo, tocar Cristo. Jesus fala: alguém me tocou. Aí Pedro fala: Jesus, a multidão está te espremendo. Ele fala: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Tocar é diferente de esbarrar. Tocar é diferente de só querer o milagre. Só toca Jesus quem tem a revelação de quem Ele é. Agora, eu tenho visto muitas pessoas receberem milagres em nome de Jesus. Eu tenho visto muitas igrejas pregarem milagre em nome de Jesus, e aquele bando, aquela multidão nem sequer tem relacionamento com Jesus. Nós sabemos disso, amém? E nós temos que cuidar para que nós não sejamos uma dessas pessoas que vai e esbarra em Jesus por causa de um milagre só. Porque talvez a gente está curado, a gente está prosperando, a gente está restaurando o nosso casamento, mas a gente não está salvo. Porque quando também a gente tem a revelação da pessoa de Jesus, e os judeus levavam isso muito a sério, a questão do Messias, e lá em Malaquias fala: é para os que temem o Senhor. Não tem como se relacionar com Jesus sem ter temor a Deus.
Não tem como você falar que você é um cristão e você não guardar os mandamentos, porque o próprio Jesus disse: o que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Jesus chamou ela de filha. Jesus não falou: vem cá, judia, sei lá, samaritana, evangélica, católica, espírita, vem cá. Não, ele falou: filha. Aquela mulher reconheceu a pessoa de Jesus, o senhorio dele, quem ele era, que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus, que ele era o Messias esperado. E ela sabia: se eu tocar na orla da roupa dele, ele é o sol da justiça. E está escrito que o sol da justiça se levantaria e debaixo das suas asas traria cura. É uma coisa assim, eu fiquei assim, impressionada com, é um texto tão pequenininho, mas com tantos detalhes. O reino de Deus não é para os fortes, é para os fracos. A gente sabe, não sei onde está isso agora, mas eu sempre falo isso: Deus chama os fracos para confundir os fortes. Os que não são para confundir os que acham que são. Só que tem um detalhe: não é para os covardes. Porque para ter relacionamento com Jesus, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Da tua reputação, da tua vergonha, do que vão falar de você, do teu pecado de estimação, das coisas desse mundo muitas vezes. Você vai ter que ter coragem de romper, de atravessar no meio da multidão que vai e enche os templos só para aquilo que Jesus quer fazer. Você pode até esbarrar em Jesus e ser um crente abençoado, amém? Mas filho é só aquele que toca Jesus. É só aquele que reconhece quem ele é. E por reconhecer quem ele é, tem temor a ele. Tem temor ao nome, à pessoa, à presença dele. Por reconhecer quem ele é e saber que a palavra diz que somos o templo, tem temor de onde você bota os teus olhos, de onde você bota a tua mão, de como você se relaciona com o teu cônjuge, com os teus filhos, com os teus pais. São detalhes que fazem desse texto, no meu entendimento, que para mim descortinou hoje, um texto que não me interessava, que não me chamava atenção. E eu vi assim quantas coisas profundas na vida dessa mulher. Deus chamou os corajosos, amém? E no meu entendimento, trazendo para a palavra, corajoso é aquele que tem coragem de olhar para si mesmo e reconhecer que é miserável. Corajoso, eu entendo assim, tá? Em conformidade com a palavra, não é aquele que acha que alguma coisa e sai fazendo na força do seu braço, mas é aquele que reconhece que é fraco, mas que tem um Deus forte. Aquele que reconhece que é sujeito ao pecado, mas que abre mão por amor daquele que é santo e que passa a habitar dentro de nós. Corajoso é dizer não para o pecado todos os dias. Corajoso não é aquele que vai e faz: eu posso, eu sou forte, eu sou corajoso. Corajoso é aquele que ora e fala: Senhor, eu sou fraco. Eu reconheço que o Senhor é Deus, o Senhor é forte, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Eu acho o detalhe da revelação que essa mulher teve da pessoa de Jesus é o que muda esse texto. E é o que nos muda com relação a quem somos. Porque senão a gente diminui Jesus a mais uma religião. Amém? Eu acabei de falar aqui para vocês. No centro espírita também tem cura. Lá no centro de macumba também tem cura. Os pais de santo também fazem trabalho, eles vão prosperar. Vocês estão me entendendo? Jesus não é mais uma religião, Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. E só nele há salvação. Nós temos que ter esse cuidado. Talvez a gente não está enfermo no físico. Talvez a gente ache que não
que só tem esbarrado em Jesus, mas não tem se relacionado com Ele em profundidade, a ponto de romper nas dificuldades, nas nossas limitações, a ponto de abrir mão dos nossos pecados, a ponto de nos negar a si mesmo todos os dias. Eu não quero ser uma dessas pessoas que vem pra cá, que vai na célula e é um fariseu hipócrita. É um evangélico, um gospel, um nome que tem que ser dado, católico. Neofariseu. Não quero, eu quero ser filha. Eu quero ser filha. Porque nos braços do Pai tem consolo. Debaixo das asas dele tem proteção. Graças a Deus, o Pai não é pobre, Ele pode todas as coisas, amém? E Ele entra com a providência naquilo que nós precisamos. Ele é um Pai maravilhoso, um Pai de amor. E o amor dele foi tão grande que Ele deu Jesus para morrer no nosso lugar. Aquela mulher não era uma ignorante que foi lá porque... Não, aquela mulher sabia o que ela estava fazendo. E quantas pessoas a gente vê dentro da igreja que conhece a Bíblia, mas vive uma vida miserável? Por quê? Porque tem conhecido só o que Jesus faz. Não tem tocado nele. Ou se tem tocado, esbarrado nele, não tem tocado da maneira correta, com entendimento, com temor, com reverência à pessoa dele. Eu posso encher minha boca e cantar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Mas eu não conserto a minha vida nas áreas que eu preciso. E o próprio Jesus disse: me ama, é aquele que vive os meus mandamentos. Me ama, é aquele que ama o próximo. Amém, queridos? Sabe, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que aí eu tinha que ter, né? Me deixa apaixonada por Jesus. Como Ele é cavalheiro, né? Como Ele é especial. Queridos, quando Jesus fala ali: quem me tocou? Jesus não é Deus? Ele não sabia? Ele sabia quem tinha tocado Ele, queridos. Eu creio que Ele sabia quem tinha tocado Ele. Mas naquele momento, eu acho tremendo, eu achei tremendo isso, porque aquela mulher que podia só ter sido curada e ter ido embora, já estava louco de bom para ela, né? Fala aí. 12 anos sangrando, tocou, foi curado, estancou a hemorragia, foi salvo ali. Mas Deus é um Deus detalhista. Jesus, Ele é um Deus amoroso, que gosta de se relacionar com os seus filhos, que faz questão de nos colocar participantes da glória dele, não é assim? Ele precisa de mim, de você, queridos? Ele é Deus, mas Ele não faz questão de fazer a gente participar da obra dele. Ele não compartilha das coisas dele conosco, é por isso que Ele usa a gente para orar e não ser curado. Ele usa a gente para amar o irmão e ser amado. Ele usa pessoas, Ele faz questão, porque Ele nos fez imagem e semelhança dele. Ele é o irmão mais velho. Ele quer que nós sigamos o exemplo dele. E eu vejo mais uma lição nesse texto. O único motivo de Jesus ter falado isso diante de toda aquela multidão: quem me tocou? E aí todo mundo quis saber quem que tocou. E aquela mulher ali, ela teve mais uma vez coragem, falou: fui eu, Senhor, mas eu te toquei por isso, contou toda a história dela. Ela expôs as vergonhas dela na frente de todo mundo. Além dela já ter decidido enfrentar a vergonha dela, e algumas das pessoas que ela esbarrou lá, com certeza não gostaram, mas naquele momento não teve jeito, ela teve que expor para todo mundo: eu sou a mulher que faz 12 anos que estou impura aqui. E toquei no
falar a verdade. Jesus está aqui. Sou eu a impura. Não. Podia ter vazado ali. Já tinha recebido a bênção, né? Então o Rogério falou lá dos leprosos. 10 foram, só um voltou. Mas todos eles receberam cura. Ela podia ter, ó, quietinha. Ali Jesus estava chamando ela para um relacionamento. Quando ela falou, mestre, por reconhecer que tu és o Cristo, por reconhecer que tu és Deus, por temer ao Senhor, eu toquei sim, eu sou a impura. Está aqui a minha vergonha diante do Senhor, diante de todo esse povo. Não me interessa o que vão falar de mim, não me interessa se vão me apedrejar, mas eu sou isso aqui. Eu sou a excluída. Queridos, não tem como ser curado sem expor a nossa vergonha. Por isso que fala lá, confessar uns aos outros para quem não cura. Tem muita gente confessando só para Deus. Deus fez aquela mulher se expor na frente de toda aquela multidão. Amém? Mas o motivo que Jesus fez isso não é para envergonhar ela ainda mais. Sabe por que Jesus fez isso? Eu penso isso. Porque foi a forma de Jesus tirar aquela mulher do estado de vergonha para a honra. Porque agora ele, sendo o Cristo que curou ela, e toda aquela multidão agora ouviu a história dela, mas também ouviu que ela foi instantaneamente curada. Ou seja, Jesus estava publicamente falando, agora ela não é mais impura. Ela está curada. E tem mais! De enfermo agora, ela é um instrumento nas minhas mãos. Porque Jesus fala diante de toda aquela multidão, alguém me tocou e de mim saiu poder. Não foi os discípulos, não foi toda aquela multidão que extraiu virtude dele, mas foi a excluída. Que coisa linda, não sei se para vocês isso chama atenção, mas eu fico apaixonada. Jesus, como o Senhor é tão lindo, tão delicado, tão cavalheiro. O Senhor não se conforma só em mudar a nossa história e nos curar. O Senhor nos tira do pó e nos levanta e faz de nós um instrumento do Senhor. Porque a partir daquele momento aquela mulher não foi mais a conhecida como a excluída. Ela foi conhecida como a corajosa que tocou o mestre e fez sair o poder dele. Ela foi conhecida como uma mulher de fé. Que coisa linda. Que coisa linda. Sabe, isso me traz mais uma lição. De que não importa o que tem dentro de nós, de feridas. Não importa a história de vergonha, de humilhação, de rejeição. Não importa quanto tempo as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Não importa. Mas se nós decidirmos tocar Jesus de forma consciente, responsável, crendo que Ele é o Cristo, Ele muda a nossa história. Ele muda a nossa vergonha em honra. Ele muda a nossa enfermidade em instrumento de arrancar poder. Amém, queridos? O que eu queria compartilhar com vocês é isso, queridos. É um texto conhecido, um texto simples, mas que para mim, assim, tive um tempo ali conversando com Deus dos detalhes da vida dessa mulher, do que Ele fez. Nós não sabemos depois quem foi essa mulher, né? Mas eu queria, não sei se o Ed pode pegar o violão. Eu queria que a gente tivesse um tempinho aqui de oração. Sabe? E o Espírito Santo está aqui. Sabe, se você hoje decidir tocar em Jesus de forma responsável, não só para arrancar o milagre dele, porque você pode até arrancar o milagre dele porque ele é bom, mas você pode estar indo para o inferno. Não vai adiantar nada, amém? Entrar com um olho ou sem olho lá no inferno não faz diferença, filho, é ruim igual. Mas se você decidir tocar em Jesus, com temor, Jesus, eu estou
estou aqui, ó. Sou eu a pecadora, sou eu o pecador. Sou eu o rejeitado, sou eu o falido. Sou eu a vergonha da minha família. Mas eu quero tocar o Senhor toda a minha história. Eu quero ser salva. Eu quero ser salvo. Mas eu não quero ser mais um no meio da multidão só. Eu quero que a minha história seja conhecida também, pelo que eu vou fazer pelo Senhor depois. Nós fomos salvos pela graça, amém? Eu quero ler o último texto que eu vou ler. Se você não quiser, não precisa nem abrir, pode deixar que eu leio. Em Efésios. Tudo que Jesus faz, queridos, não é só para nós, amém? Eu posso dizer para vocês que eu sou como aquela mulher lá. Quando eu toquei Jesus, eu acho que foi ele primeiro que me tocou, ele primeiro que me chamou. Eu era como aquela mulher, não tinha falta de nada. Eu tinha recursos, eu não era uma pessoa ignorante no sentido de, não. Eu não estava sangrando por fora, mas por dentro eu estava. A minha alma era estraçalhada pelo pecado, por uma história familiar de muitas vergonhas. Só que tem uma coisa, quando Jesus veio e falou comigo, foi estreito o negócio. Mas eu olhei para mim e reconheci o quanto que eu era miserável, o quanto que eu precisava dele, o quanto que o dinheiro não tinha conseguido me trazer paz, o quanto que as roupas que eu usava não conseguia fazer eu me sentir uma mulher honrada. O quanto que a empresa que eu me dediquei tanto não conseguia fazer com que eu tivesse um relacionamento estruturado com o desejo de construir uma família. Eu era uma pessoa, não sei quantos anos sangrando por dentro. Eu não sei o que tem dentro de você. Eu não sei se você está sangrando na tua alma. Ou eu não sei se o teu problema é físico. Não sei se o teu problema é o pecado. Você precisa decidir sair desse lugar. Você precisa decidir ter temor e tocar Ele de forma responsável. Você precisa sair da multidão, do meio da tua escola, do meio da tua família. Talvez vão falar para você, não faça isso, você não é digno de Jesus. Falaram para mim, quando eu me converti, você falar de Jesus para mim, quem que é você? Que coisa, né? A religião faz isso, o diabo faz isso. Ele pega as nossas vergonhas e fala, não vai não. Você não é digno de ir lá até Jesus, não. Você tocar Jesus não vai não, olha a tua vida. Olha o que você está praticando, você não largou isso ainda, você não largou aquilo, você é mentiroso. O diabo acusa isso. E muitas pessoas têm deixado de romper por causa das fragilidades, dos pecados, das fraquezas. Mas interessante que Jesus, Ele chama os fracos. Interessante que Jesus faz questão de ouvir a nossa vergonha e transformar a nossa vergonha em tua honra. Então não tenha vergonha de se expor hoje. Não tenha vergonha de apresentar diante dele aquilo que tem trazido dor para você, aquilo que tem trazido enfermidade para você, na tua alma, no teu físico, no teu relacionamento, nas tuas finanças. Não tenha vergonha, vem, toca nele. Pecador, pecadora, Ele quer te transformar no instrumento dele, porque é assim que o nome dele é glorificado. Estou eu aqui. Nunca imaginei que eu pudesse trazer uma palavra para alguém. Um dia eu estive nesse lugar de pecadora, mas eu decidi
Ah, Jesus, então o Senhor é vivo? Eu quero. Eu reconheço que o Senhor é Deus, está aqui, está a empresa, está tudo, está a família, não quero nem saber. Quem curou minha alma ferida foi Ele. Não foi dinheiro, não foi minha mãe, não foi minhas irmãs, não foi. Não foi ninguém, foi Ele. Só Ele afetou a minha alma a ponto de me dar paz. Só Ele. Ele foi a única pessoa que me entendeu nas minhas dificuldades, na bagunça das minhas emoções, nos traumas. Ele foi a única pessoa que me olhou com amor e falou assim: Bela, eu amo teu coração. Quando todas as pessoas falavam para mim: você é ruim, e eu mesmo falava: sou mesmo, porque eu brigo com a minha mãe, eu quebro tudo dentro de casa, eu não respeito ninguém. Mas Ele viu virtude dentro de mim. Eu amo teu coração, Sibeli. Foi uma das primeiras coisas que Ele falou para mim. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que hoje chama você para falar: filho, filha, eu quero, mas eu não obrigo ninguém. Sai do teu lugar e me toca. E eu pego toda essa tua vergonha e construo um altar de adoração para mim. Construo um motivo de louvor ao meu nome. Construo um motivo de honra ao meu nome. E faço de você um instrumento meu no meio da tua família, da tua parentela, na escola, no trabalho. Ele não tem problema de consertar gente derrotada, viu? Mas eu quero te dizer, eu não estou aqui para vender um Jesus que faz milagres, porque o Evangelho não é essa mercadoria barata. Tem um preço, sim. Você vai ter que deixar muitas coisas, você vai ter que romper com você mesmo. Não foi fácil para mim, e não tem sido até hoje. Muitas vezes Deus me espreme, eu choro, Deus, eu não queria isso, mas eu tenho temor ao Senhor. Por amor ao Senhor eu abro mão. Por amor ao Senhor eu quero melhorar todos os dias. Eu quero me relacionar com o Senhor com sinceridade, não com hipocrisia como os fariseus. Deus constantemente me constrange de atitudes. Muitas vezes até no jeito de orar. A gente vai tão no automático que a gente vira fariseu e não está nem percebendo. Olha para dentro de você. Eu não posso fazer nada, queridos, mas Jesus, pela fé, a Bíblia diz que onde 2 ou mais estão, Ele está. Amém, queridos? Ele está aqui hoje. E não é o movimento, não é nada disso, mas é a entrega do teu coração. É a decisão responsável de seguir Ele negando a si mesmo. É a decisão responsável de abrir o coração e confessar pecado. De consertar o que precisa ser consertado. De abrir mão muitas vezes das próprias vontades, como nós vemos lá em Números. Olha, isso aqui é para que cada vez que você olhar, você se lembre. Não ande em conformidade com as vontades do teu coração, nem com os teus olhos. Seja santo aos olhos do seu Deus. Seja uma pessoa transparente, seja um verdadeiro adorador. É uma noite de concertos, é uma noite de arrependimento, mas também é uma noite de cura. Só você pode sair desse lugar, queridos. Só você pode decidir romper naquilo que o diabo tem te aprisionado. Porque eu quero dizer algo, só existem 2 reinos: o reino de Deus e o reino das trevas, no qual o príncipe desse mundo é Satanás. Se você não está tocando Jesus e relacionando a santidade com Ele, filho, me perdoa, você está do outro lado. Não tem um terceiro reino neutro. Amém, queridos? Se você quiser, queridos, num ato profético, levantar o seu lugar e fazer o teu
toque nele da sua maneira. Eu creio que dele pode sair virtude aqui hoje no nosso meio. Porque ele faz. Se ele encontrar um coração sincero, como ele encontrou no meu há 11 anos atrás, eu era uma menina. Mas eu tive tantas experiências com ele. Porque eu quis, eu me lancei. Eu me lancei. Eu levo as marcas do Evangelho em muitas coisas. Porque não foi fácil a caminhada. Mas em todas elas, o Senhor tem dado vitória. Nas perseguições, nas humilhações, nas vergonhas, no mortificar a carne. Em todas elas o Senhor tem me feito vencedora. Se você tem algo hoje, querido, para consertar, levanta. Num ato profético, entrega. Toca nele. Toca nele. Toca nele. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, toca os corações. Espírito Santo.